Bem-vindos à leitura de O Peregrino, a obra clássica por John Bunyan e considerado uma das histórias cristãs mais lidas do mundo. Nesta narrativa simbólica, acompanhamos a jornada de um homem chamado Cristão, que parte em busca da cidade celestial, enfrentando desafios que representam a caminhada da fé. Neste episódio, começaremos essa jornada juntos. E assim começa a história de O Peregrino. Começa o sonho do autor. Cristão, guiado por Evangelista, inicia sua peregrinação. Andando pelas regiões desertas deste mundo, achei-me em certo lugar onde havia uma caverna. Ali deitei-me para dormir, e dormindo tive um sonho. Vi um homem vestido de trapos. Isaías 64:6. De pé em determinado lugar, com o rosto voltado para o lado oposto da própria casa, um livro na mão e um grande fardo às costas. Salmos 38:4. Olhei e o vi abrir o livro, e lê-lo, e lendo chorava e tremia, e já não se contendo, rebentou em um choro sentido, dizendo: Que devo fazer? Atos 16:30-31. Nessa angústia, portanto, voltou-se para casa, e se conteve o máximo que pôde, para que sua mulher e seus filhos não lhe percebessem o desconsolo. Mas não podia mais calar-se, pois seu tormento crescia. Assim, afinal, revelou sua angústia à mulher e aos filhos, e começou a falar-lhes. Minha querida esposa e filhos, disse ele, estou muito preocupado em virtude de um fardo que me pesa muito. Além disso, tenho uma informação segura de que nossa cidade será queimada com fogo do céu, em cuja terrível destruição, eu, você, minha esposa, e vocês, filhinhos amados, seremos destruídos, a não ser que haja uma maneira, que não vejo, de escapar, pela qual nos libertemos. A revelação deixou a mulher e os filhos surpresos e aflitos, não porque acreditassem que o que ele dizia era verdade, mas porque achavam que alguma insensatez desvairada lhe confundia o pensamento. Aproximando-se a noite, portanto, e esperando que o sono pudesse acalmá-lo, mais do que depressa o fizeram dormir. Mas a noite foi para ele tão perturbadora quanto o dia. Assim, em vez de dormir, passou-a entre suspiros e lágrimas. Quando veio a manhã, quiseram saber como ele passara, e lhes disse que piorava cada vez mais. Também voltou a falar-lhes, mas eles começaram a mostrar-se endurecidos. Então cogitaram curar-lhe a insensatez por meio de um comportamento rude. Às vezes zombavam dele, às vezes o repreendiam e às vezes simplesmente o ignoravam. Por isso ele passou a isolar-se em seu quarto para orar e lamentar-lhes por eles, e também para condoer-se da própria angústia. Caminhava solitário pelos campos, às vezes lendo, às vezes chorando, e às vezes orando. Assim passou o tempo durante alguns dias. Ora, vi certa vez, quando ele caminhava pelos campos, que, como costumava fazer, lia em seu livro, exibindo grande angústia, e lendo, rebentou em lágrimas, como já fizera antes, clamando: Que devo fazer para ser salvo? Vi também que ele olhava para um lado e para o outro, como se pretendesse correr, porém permanecia imóvel, pois, como percebi, não conseguia decidir que caminho tomar. Olhei então e vi um homem chamado Evangelista aproximar-se dele e perguntar-lhe: Por que está chorando? Senhor, percebo por este livro que tenho nas mãos que estou condenado a morrer, e depois de ir a julgamento. Hebreus 9:27. Não quero que a primeira coisa aconteça comigo agora, nem tampouco estou pronto para a segunda. Disse então o evangelista: Por que não está disposto a morrer, se esta vida é afligida por tantos males? Porque temo que esse fardo que trago às costas me enterre mais fundo à sepultura, e que eu venha a cair na fogueira. E, Senhor, se não estou disposto a ir para a prisão, não estou disposto, tenho certeza, a enfrentar o juízo, e depois a execução. Pensar nessas coisas me faz chorar.
Se é assim que você se sente, disse o evangelista, por que fica aí parado? Porque não sei para onde ir. Então lhe deu um livro, no qual estava escrito: Fujam da ira vindoura. Mateus 3:7. O homem leu, e olhando para o evangelista, falou com muito cuidado: Para onde devo fugir? Respondeu o evangelista, apontando o dedo para um campo bem vasto. Vê lá longe aquela porta estreita? Mateus 13:14. Não. Vê lá longe aquela luz radiante? Salmo 119:105, 2 Pedro 1:19. Acho que sim. Pois fixe o olhar nessa luz e suba direto para lá. Ao chegar, você verá a porta. Bata e lhe dirão o que fazer. Cristão chega ao pântano da desconfiança. O homem então começou a correr. Ora, nem havia ainda se distanciado da porta de casa, quando sua mulher e seus filhos perceberam, começaram a gritar-lhes para que voltasse. Mas o homem tampou os ouvidos com os dedos e continuou correndo, berrando: Vida, vida, vida eterna! Então não olhou para trás, mas continuou correndo para o centro da campina. Gênesis 19:17. Os vizinhos também vieram lhe socorrer. Enquanto corria, alguns escarneciam, outros ameaçavam, outros ainda gritavam-lhe para que voltasse. Ora, entre esses dois, decidiram trazê-lo de volta à força. O nome de um deles era Obstinado, e o outro se chamava Volúvel. A essa altura, contudo, o homem já estava a boa distância deles, mas mesmo assim eles resolveram persegui-lo, e em pouco tempo o alcançaram. Disse-lhes o homem: Vizinhos, por que vieram atrás de mim? Para convencê-lo a voltar conosco. Isso não é possível, vocês moram na cidade da destruição, local onde também eu nasci. Percebo isso e lhes digo que, morrendo ali, mais cedo ou mais tarde vocês afundarão além da sepultura, até um lugar que queima com fogo e enxofre. Alegrem-se, bons vizinhos, e acompanhem-me. O quê? Disse o obstinado. Deixar nossos amigos e nosso conforto para trás? Isso mesmo, disse Cristão, pois era esse o seu nome. Porque tudo isso que vocês abandonarão não é digno de se comparar nem com o mínimo daquilo que busco desfrutar. Se vocês vierem comigo e o alcançarem, desfrutarão também, assim como eu, pois lá para onde vou há bastante e de sobra. Venham e comprovem as minhas palavras. Obstinado. Que coisas são essas que você procura e pelas quais abandona o mundo todo? Cristão. Busca uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. 1 Pedro 1:4. E ela está guardada no céu em segurança, para ser distribuída no tempo devido àqueles que a perseguirem com zelo. Leiam se quiserem no meu livro. Obstinado. Dane-se o seu livro. Vai voltar conosco ou não? Cristão. Não, não vou, pois já pus a mão no arado. Lucas 9:62. Obstinado. Não adianta, meu vizinho volúvel. Retornaremos para casa sem ele. Há uma multidão desses tolos alucinados e, quando se convence de uma fantasia, ficam mais sábios aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem expor a razão. Provérbios 26:16. Volúvel. Não o insulte. Se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas que ele procura são as melhores que as nossas. Meu coração as inclina a acompanhar o meu vizinho. Obstinado. O quê? Há mais tolos, então? Ouça-me e volte. Quem é que sabe aonde esse homem tão mentalmente doente poderá levá-lo? Volte, volte e seja sábio. Cristão. Acompanhe-me, vizinho volúvel. Além do que lhe já falei, há muito mais glórias a alcançar. Se você não crê em mim, leia então este livro, e pela verdade do que está expresso aqui, veja que tudo está confirmado pelo sangue do seu autor. Volúvel. Ora, vizinho obstinado, estou prestes a tomar uma decisão.
Pretendo seguir com este bom homem e arriscar com ele a minha sorte. Mas, bom companheiro, você acaso sabe o caminho até esse lugar almejado? Cristão: sou guiado por um homem chamado Evangelista. Ele nos conduzirá até uma pequena porta que está diante de nós. Lá receberemos instruções acerca do caminho. Volúvel: vamos então, bom vizinho, partamos agora. E partiram os dois. Obstinado: quanto a mim, vou voltar para casa. Não servirei de companhia para homens fantasiosos e perdidos. Ora, vi então em meu sonho que depois que o obstinado se foi, Cristão e Volúvel cruzaram a campina e assim foram conversando. Cristão: então, vizinho Volúvel, como tem passado? Fico feliz por ter se convencido a vir comigo. Se o próprio obstinado sentisse o que senti diante dos poderes e terrores daquilo que ainda não se vê, ele não teria nos virado as costas assim tão livianamente. Volúvel: como aqui não há ninguém além de nós, vizinho Cristão, diga-me que coisas são essas e como desfrutá-las no lugar para onde vamos. Cristão: posso melhor concebê-las com a mente do que expressá-las com palavras. Mas como assim mesmo você deseja saber, vou lê-las em meu livro. Volúvel: e você crê que as palavras do seu livro são absolutamente verdadeiras? Cristão: sim, certamente, pois foram escritas por aquele que não pode mentir. Tito 1, 2. Volúvel: muito bem, que coisas são essas? Cristão: receberemos uma vida eterna e viveremos para sempre em um reino sem fim. Volúvel: muito bem, e o que mais? Cristão: há coroas de glórias que nos serão dadas e vestes que nos farão brilhar como o sol no firmamento do céu. Volúvel: isso é excelente, e o que mais? Cristão: não haverá mais choro nem pesar, pois aquele que é proprietário do lugar nos enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Volúvel: e quem teremos ali por companhia? Cristão: lá conviveremos com serafins e querubins, seres que de tão brilhantes ofuscarão nossos olhos. Lá você também encontrará milhares e dezenas de milhares que chegaram antes de nós. Nenhum deles é agressivo, mas santo e amoroso. Todos eles andam à vista de Deus e permanecem aceitos em sua presença para sempre. Resumindo, lá veremos os anciãos com suas coroas de ouro. Lá veremos as santas virgens com suas harpas de ouro. Apocalipse 4, 4, 5, 11, 14, 1 a 5. Lá veremos homens que pelo mundo foram retalhados e queimados, devorados por animais e afogados nos mares, devido ao amor que tinham ao Senhor do lugar. Agora todos estão bem e vestidos de imortalidade. Volúvel: ouvir isso já arrebata o coração de qualquer homem. Mas podemos desfrutar destas coisas? Como poderemos consegui-las? Cristão: o Senhor soberano daquela terra registrou isto neste livro. A essência é a seguinte: se verdadeiramente nos mostrarmos dispostos a tê-las, Ele nos irá concedê-las gratuitamente. Volúvel: ora, meu bom companheiro, estou contente por ouvir estas coisas. Vamos, apressemos o passo. Cristão: não posso ir tão rápido quanto gostaria, por causa desse fardo que trago às costas. Então vi, em meu sonho, que assim que encerraram essa conversa, aproximaram-se de um ponto muito lamacento que havia no meio da campina. E estando os dois desatentos, caíram de repente no brejo. O nome do pântano era Desânimo. Ali, portanto, viram-se atolados por algum tempo, ficando repugnantemente lameados. Cristão, por causa do seu fardo que trazia às costas, começou a afundar no lodo. Volúvel: ei, vizinho Cristão, onde você está? Cristão: na verdade não sei dizer. Diante disso, Volúvel ofendeu-se e, irritado, disse ao companheiro: essa é a felicidade de que você vinha me falando? Se logo na partida já nos retardamos tanto, que podemos esperar daqui até o final da jornada? Se eu escapar com vida, você pode ficar com a minha parte dessa terra magnífica. E dizendo isso, em um esforço desesperado, saiu do lamaçal, na margem do pântano mais próximo de sua casa,
e lá se foi. Cristão nunca mais o viu. Restou a Cristão, portanto, atolar-se sozinho no pântano do desânimo. Mas assim, muito se esforçava para alcançar a margem do pântano. Mais distante ficava da sua casa, e mais perto da porta estreita. Ele de fato chegou lá, mas não conseguia sair por causa do fardo que trazia às costas. Mas vi em meu sonho que dele se aproximou um homem, cujo nome era Auxílio, que lhe perguntou o que fazia ali. Cristão: Senhor, recebi ordens de um homem chamado Evangelista de seguir por este caminho. Ele também me orientou a alcançar aquela porta distante, para que eu possa escapar da ira vindoura, e para lá seguia quando caí aqui. Auxílio: Mas por que você não procurou as pegadas? Cristão: O medo que me acompanhava era tão forte que fugi pelo caminho mais próximo e caí. Auxílio: Então me dê a sua mão. Auxílio estendeu-lhe a mão e puxou o cristão, colocando-o em solo firme e ordenando-lhe que seguissem o seu caminho. Salmos 42. Este então se aproximou daquele que o tirou do pântano e disse: Senhor, se este é o caminho da cidade da destruição até a porta distante, por que o terreno não está aplainado para que os pobres viajantes sigam para lá com mais segurança? Ele respondeu: Este pântano lamacento é um lugar que não pode ser aterrado. É a depressão para a qual correm continuamente a escória e a imundícia que acompanham a condenação do pecado. Por isso chama-se pântano do desânimo. À medida que o pecador desperta para a sua perdição, surgem em sua alma muitos medos, dúvidas e desanimadoras preocupações, e todas se reúnem e se acomodam neste lugar. Esta é a razão da má qualidade desse terreno. O rei não se agrada de que este lugar permaneça assim tão ruim, prosseguiu. Seus operários, sob ordem dos inspetores de sua majestade, também vêm trabalhando ao longo desses 1.600 anos neste terreno, para quem sabe aplainá-lo. Sim, segundo sei, aqui já fundaram pelo menos 20.000 cargas de carroções e ainda milhares e milhares de saudáveis ensinamentos que foram trazidos em todas as estações e de todos os lugares do domínio do rei. Os que sabem contar dizem que esses são os melhores materiais para aterrar o lugar. Se fosse assim, já poderia ter sido aterrado, mas continua ainda o pântano do desânimo, e assim continuará quando já tiverem feito o que podem fazer. É verdade que há, por ordem do legislador, certas pegadas boas e essenciais, espalhadas mesmo aí no meio desse pântano, continuou. Mas quando esse lugar vomita sua imundícia, como faz quando muda o tempo, dificilmente se veem as pegadas. Mesmo quando estão visíveis, os homens, por causa da tontura que sentem, passam direto e, apesar de as pegadas estarem ali, acabam atolados na lama. Mas o solo é bom quando eles afinal alcançam a porta. Depois vi, em meu sonho, que a essa altura Volúvel chegava em casa. Então seus vizinhos vieram vê-lo, e alguns deles o chamaram sábio por ter voltado, e outros o chamaram tolo por arriscar-se ao lado de Cristão. Outros até zombavam de sua covardia, dizendo: certamente depois de iniciada a aventura, eu não seria vil a ponto de desistir de poucas dificuldades. Então Volúvel, acovardado, sentou-se no meio deles, mas afinal ganhou mais confiança. Então todos eles mudaram de assunto e passaram a ridicularizar pelas costas o pobre Cristão, e faziam o mesmo com Volúvel.